hora sair a luz, porventura não a percebeis. Deus está falando para eles aqui: eis que porei um caminho, ou colocarei um caminho no deserto, e os rios no ermo. Alguém tem uma tradução diferente para ler? Pode ler aí na sua versão. Isaías 43, né, amor? Isso. 43, 18 e 19. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não perceberam? Abrirei um caminho no meio do deserto, fareis rios na terra seca. Os animais selvagens dos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, pois eu vou dar água no deserto. Esqueçam o quê? Esqueçam o que? Tudo isso. Esqueçam tudo isso. Esqueçam tudo isso. Esqueçam o que se foi. Não fiquem lembrando aquilo que passou. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, a tua igreja, o teu povo está aqui. Eu quero ser usado em tuas mãos. Fala conosco nesta noite, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que tua palavra possa ser claramente esclarecida ao nosso coração, para que possamos ser fortalecidos, regenerados em força e em fé, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode se assentar, queridos. Graças a Deus. Irmãos, para falar sobre esquecer, o que Deus está falando aqui? Quando nós lemos o Antigo Testamento, antes de eu falar sobre este texto aqui, quando lemos o Antigo Testamento, eu e você temos que entender que o Antigo Testamento são escrituras para que a gente tire lições para a aplicação do nosso dia a dia de hoje. No Novo Testamento é aquilo que Jesus viveu e traz para nós a libertação, a liberdade. Nós vivemos conforme o que Ele nos ensina, não é? Conforme o que Cristo está passando, uma nova vida com o Senhor Jesus. Mas no Antigo Testamento, a Bíblia nós tiramos lições. E qual a lição que o Senhor Deus está falando conosco nessa noite? Porque Deus estava falando com o seu povo. Ele estava falando assim: o que se foi, o que passou, agora vocês devem esquecer. O que o Senhor estava dizendo para eles deixar no passado, para eles se esquecerem daquilo que passou antigamente e que era importante? Deus estava chamando a atenção do povo aqui, para que a gente entenda isso, e eu espero que você não fechou a sua Bíblia. Eu gostaria que você voltasse no contexto, vou ler para você entender, preste atenção. No capítulo mesmo de 43, o contexto é o seguinte, no versículo 16, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor, o que preparou o mar, um caminho, e nas águas impetuosas, uma vereda. Ou seja, nas águas turbulentas, o Senhor abriu um caminho. E o que fez sair o carro e o cavalo do exército. Quem que era esse exército? Era o exército de Faraó. Era o exército de Faraó que estava perseguindo o povo de Israel. E quando eles passaram pelo Mar Vermelho, que foi aberto, o que aconteceu com o mar? Ele se fechou. Então por isso que o Senhor está dizendo aqui, eis que faço uma coisa. O que fez sair o carro e o cavalo e o exército e a força, ou seja, tudo aquilo que eles tinham de preparo caiu por terra. Por quê? Porque as águas se fecharam. Deus fez isso acontecer. E mais, estão extintos. Meu Deus, li de novo errado. E nas águas impetuosas, uma vereda, que fez sair o carro, o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. O exército de Faraó quando a água veio, todos morreram. E estão extintos como um pavio, se apagaram. Então o que Deus estava falando para eles se esquecer? Estou tremendo aqui na bola. Era algo bom ou era algo ruim? Era algo bom que tinha acontecido na vida deles. Mas o Senhor estava dizendo para eles: ei, não fique vivendo das suas experiências do passado para o dia de hoje. Irmãos,
muitas vezes eu e você vivemos experiências até hoje do que aconteceu lá em 1993, quando eu nasci, por exemplo. Deus quer que eu e você vivemos algo novo diariamente em nossa vida. Deus quer que eu e você estejamos a cada dia tendo uma intimidade com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para viver algo novo. Não é porque nós estamos numa pandemia, que todas as pessoas estão inquietas, que as pessoas estão com medo, é que nós temos que parar, jamais. É neste momento que Deus quer fazer algo novo através da minha e da tua vida. O povo de Israel, ele passou por aquela situação em que Deus fez o milagre, mas Deus estava falando: ei, eu fiz o mar se abrir, mas vocês têm que entender que o mar não é o mais importante. Sabe por quê? Porque quem criou o mar fui eu. Irmãos, o problema que eu e você enfrentamos hoje não é o problema que vai destruir a nossa vida. Entenda que muitas vezes situações que nós enfrentamos somos nós mesmos, já disse várias vezes isso. Situações que nós enfrentamos hoje, nós enfrentamos somente por quê? Porque nós tomamos decisões erradas. As decisões mudam, afetam diretamente no nosso futuro. Diga comigo: minhas decisões afetam diretamente no meu futuro. Queridos, a vida é um eco. Se você não está gostando daquilo que você está vendo na sua vida, comece a falar coisas diferentes. Porque é como se fosse um bate lá e volta. Ou você está gordo, gordo. Ou você é feio. Daí alguém chega e fala: nossa, mas como você é bonito. Eu não sou, mas eu sou feio. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes nós acreditamos naquilo que o inimigo já está falando, está dizendo assim: ó, você não consegue vencer, você não é capaz de vencer, você é fraco, você é falho, você não pode. Mas é exatamente isso, Deus entende que nós não podemos. Mas quando nós reconhecemos nossas limitações, o Senhor Deus trabalha em nossa vida e nos usa e faz maravilhas acontecer. Irmãos, aquilo que você decide agora, hoje, vai mudar o seu futuro. Quantos aqui um dia disseram assim: eu vou fazer um regime? Quem aqui? Os irmãos que é gordinho, tá certo? Não os magrinhos. Deixa passar. Eu, por exemplo, várias vezes eu falei assim: eu vou fazer um regime. Fala todo dia, mas nunca acontece. Algumas vezes eu falei que ia fazer um regime. Aí chega na segunda-feira, a minha esposa prepara lá um sanduichão, assim, porque ela quer me ajudar no regime. É isso aí. Faz parte do regime. Aí à noite ela faz uma carne suculenta, assim, lasanha. Isso faz parte da ajuda do regime. Mas eu quero que você entenda que, se eu não tomar uma decisão simples, eu estou dando um exemplo simples aqui. Se eu não tomar uma decisão de ir numa academia, correr, de fechar um pouco a boca, eu não vou emagrecer. Por quê? Porque a decisão que eu tomo hoje afeta diretamente o futuro. Esforço. Se você hoje está dizendo que você não vai conseguir passar essa luta que você está enfrentando hoje, pode ter certeza, você não vai conseguir. Se você desistiu, irmão, pode ter certeza, você vai perder. Mas nós temos que entender que estamos com Deus. Nós servimos a um Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Um Deus que faz o mar se abrir. E pode ter certeza, Deus faria que o sol parasse, Deus faria que a chuva descesse dos céus, Deus faria o que fosse possível pelo povo de Israel, porque Deus os amava como Deus nos ama. Deus está disposto a fazer o melhor por nós. Aliás, Ele já declarou o melhor para a nossa vida. Mas por que não acontece, irmão? Você se pergunta muitas vezes, nós se perguntamos. Porque ainda eu não tenho alcançado os meus objetivos. Por que aquilo que eu tenho batalhado para a minha vida, para a minha família, não tem sido alcançado? Por quê? Porque muitas
muitas vezes nós não estamos compromissados com aquilo que nós buscamos. Como eu disse, quero emagrecer, mas faz uma academia? Não faz não, quer emagrecer no delírio, né? Aí tem muitas pessoas que esperam o sobrenatural, amém? Mas tem muitas pessoas que deliram no sobrenatural. Por exemplo, a pessoa fala assim, ó Senhor, eu estou orando ao Senhor, por favor, abençoe em nome de Jesus, que eu ganhe um avião. Para que você quer um avião? Você nem carteira tem. É coisas loucuras, é delírios, não é? A pessoa vai lá e fala, Senhor, em nome de Jesus, que os 6 números que eu vou escrever agora vai ser os 6 números da Mega Sena. No estudante também, né? Quando não estuda e vai fazer a prova do Enem, começa a falar em línguas lá na hora, lá, para pedir o Espírito Santo ajuda, que não estuda, né, amor? Amém. É verdade, queridos, nós não podemos delirar. Nós temos que ser responsáveis com aquilo que nós estamos buscando. Glória a Deus. A nossa intimidade com o Espírito de Deus tem que ser um compromisso. Nós temos que viver, como disse a missionária Joyce aqui, como se Jesus voltasse hoje. Não espere para fazer aquilo que você já deveria ter feito há muito tempo amanhã. Não espere para fazer a sua oração, para você ler a palavra, a Bíblia, para você escutar um hino, para você celebrar a Jesus, para você cantar, para você testemunhar a Jesus amanhã. Faça hoje aquilo que Deus já realizou na sua vida. Nós não podemos deixar para amanhã. Por quê? Porque amanhã não nos pertence. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Por quê? Aliás, o amanhã quando chega é hoje. Por quê? Você vai chegar hoje, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, você vai fazer hoje. Porque quando chegar amanhã é hoje. Então não deixe para fazer, eu vou orar, eu vou jejuar uma semana. Nunca chegou o jejum. Faça agora. Faça o seu melhor para o Senhor Deus. E Deus falando aqui com o povo, chamando a atenção para eles viverem algo novo. Porque Deus estava colocando no coração deles que aquilo que eles tinham recebido, o mar vermelho se abriu, eles passaram pelo mar vermelho, aquele exército que estavam perseguindo eles, não era a única coisa que Deus queria realizar na vida deles. Deus queria fazer muito e muito e muito mais maravilhas. Aliás, havia um plano de Deus que era a terra de Canaã. Deus havia entregado já nas mãos de Israel uma terra prometida. Só que o que acontece no percurso? Eles começam a murmurar contra Deus. Eles começam a criticar. E você começa a ler o livro de Êxodo, você vai ver quantas maravilhas Deus fez. Eles começam a murmurar e acontece exatamente o cântico, vão perdendo as forças porque não estão alegando o coração de Deus. Deus faz a água jorrar da pedra. Deus faz o alimento, o maná cair dos céus. Uma nuvem os protegia de dia, uma coluna de fogo os protegia à noite. Deus fazia maravilhas. Aí eles reclamam com Deus: meu Deus, mas só tem esse pão, esse maná que cai dos céus. Aí Deus vai lá e faz o quê? Faz umas cordoninhas lá, uns passarinhos cair, e eles têm carne. E eles comem até a fome. E Deus está fazendo maravilhas, Deus está realizando milagres, mas mesmo assim, eles estão reclamando para Deus, murmurando: ó Senhor, era melhor ter ficado lá no Egito. Lá no Egito era melhor. E a Bíblia fala, irmãos, que por causa da murmuração do povo, eles ficaram 40 anos em volta da terra prometida. Deus não permitiu que nenhum, aliás, o único que entrou da geração foi Josué e Caleb, né? Os únicos dois, mas foi a geração deles ainda. Nem o próprio Josué e Caleb entraram. Entraram? A senhora sabe, isso aí, entraram. Gostei da ideia. Mas por que os outros não entraram na terra prometida? Porque murmuraram. Porque criticaram. Não, os que saíram do Egito, só entrou Caleb e Josué, que eles saíram do Egito. Daí o resto que entrou foi toda a geração que nasceu no deserto durante os 40 anos. Isso aí. Para você ver, irmão, a importância de nós esperarmos de Deus e realmente nós nos colocarmos
diante do Senhor. Eu marquei algumas coisas aqui interessantes, sabe? Há algo desejado pelo mundo que é o poder. Pessoas querem ter o poder. Pode notar, a pessoa ela entra num serviço de carimbo. Aí já tem 2 carimbeiros lá que carimbam. Aí ele fala assim, eu quero ser o chefe desses caras que carimbam. Por quê? Porque eu vou mandar eles carimbar os meus papéis. E vai. Por quê? Fome de poder. As pessoas, o mundo anseia por poder. Jogadores de futebol, quando eles chegam num nível um pouquinho maior, o que eles se esquecem de todo mundo? Ah não, agora eu sou o cara, agora todo mundo... A minha perna vale mais de 1 milhão. Né? Começa o poder. As pessoas anseiam pelo poder. E em Lucas 10:19, a Bíblia vai falar que em um certo momento os discípulos chegam para Jesus todo felizes, alegres, porque expulsaram um demônio. Aí Jesus diz assim para eles, eu lhes dei autoridade para pisar na cabeça da serpente. Eu lhes dei autoridade. Então Jesus estava falando que esse poder que eles tinham não era deles, mas vinha e dependia totalmente do Senhor Deus. Porque lá em Mateus 28:18, a Bíblia vai falar assim, o próprio Jesus dizendo, foi-me dado todo o poder e autoridade na terra e nos céus. Então toda a autoridade e todo o poder está aonde? Está no controle de quem? Está no controle de Jesus. Então quando o homem ele anseia o poder, muitas vezes as pessoas, quando elas querem essa ganância, aliás, a ganância que tirou, foi a ganância, o pecado da ganância em Satanás, que fez com que ele fosse expulso dos céus. Ele quis ser como Deus, ele quis ter o poder e a autoridade como Deus. Irmãos, temos que tomar cuidado, porque se nós não sermos humildes como Cristo foi, nós jamais iremos alcançar o melhor dessa terra para nossas vidas. Nós temos que ser humildes. E ser humilde eu não falo no significado de ser pobre. Eu falo de ser humilde de coração. De se chegar à presença de Deus, de rasgar o seu coração. De se colocar diante do Senhor, reconhecer as limitações e dizer, Pai, eu preciso do Senhor. Quando reconhecemos nossas limitações, quando reconhecemos nossas fraquezas, o Senhor é bom. E o poder dele é manifestado através da nossa vida. Mas se o poder dele é manifestado, não é nós que fazemos, mas é Deus que realiza as maravilhas. Então guarde algo no seu coração nesta noite. E para nós encerrarmos aqui, o povo de Israel olhava para trás e estava pensando que apenas aquilo que tinha acontecido no passado tinha que ser guardado. Agora é só isso. Não. Deus estava falando para eles, eu tenho algo novo hoje e agora. Irmão, não se prenda no seu passado. Não se prenda no seu passado. Aquilo que passou, já passou. Quem vive de passado é museu. Se você não é como que chama aquele negócio enrolado lá? Aqueles negócios que ficam enrolados dentro de um caixão. Uma múmia. Se você não é uma múmia, irmãos, então não se prenda no passado, já passou. Deixe o passado para trás e viva agora algo novo com o Senhor nesses dias na sua vida. Eu gostaria que você se colocasse em pé, nós já vamos orar. Mas antes de orar, coloque-se em pé, irmãos. Eu quero que você faça uma reflexão sua com Deus. Sabe, eu entendo que quando nós se humilhamos em oração diante de Deus, jamais seremos humilhados diante dos homens. Quando nós temos uma vida de oração com o Senhor, nós temos intimidade com Deus. Começamos a entender o segredo da nossa vida, começamos a entender qual é o propósito de Deus, o chamado de Deus
para as nossas vidas esses dias. Então não se prenda a um jugo que já não tem mais poder sobre nós. Não se prenda ao jugo do pecado, não se prenda ao jugo de qualquer coisa que Satanás tenha colocado sobre a sua vida, não. Nesta noite Deus preparou para você deixar o passado para trás, para deixar as coisas velhas, e como a palavra diz, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Hoje é o dia que Deus preparou para você viver algo novo, algo extraordinário, uma mudança de história. Porque para que se inicie uma nova história, uma antiga história tem que acabar. Para que uma nova história aconteça hoje, a velha história tem que acabar. Então vamos orar neste momento, pedir para que Deus faça algo novo na nossa vida, no nosso viver. Senhor, nosso Deus e Pai, Jesus, nós fazemos uma reflexão das nossas vidas. Senhor, por muitas vezes nós estamos olhando para o passado, estamos, Senhor, presos em um jugo, estamos presos em coisas que aconteceram lá no passado, decepções com pessoas, muitas vezes pessoas que trouxeram tristeza para nós, que afetaram, Senhor, a nossa vida. E Deus, nós não podemos nos prender nisso, porque o Senhor tem algo novo para nós nesses dias. O Senhor tem algo novo para a nossa história nesses dias. O Senhor tem algo novo para a nossa geração. E o Senhor tem muito a fazer na nossa vida nesses dias. Pai, em nome de Jesus, declaramos que todo mal, que todo atrapalho, que tudo que possa impedir, que tudo que possa segurar, que tudo que possa impedir a sua ação, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Mas que o teu nome, que tem todo poder, que tem toda autoridade, que traz mudança, que muda a nossa história, em nome de Jesus, nós declaramos que a partir deste momento nós vamos viver algo novo. Nós vamos viver algo novo no nosso emocional, na nossa vida, no nosso espiritual. Nós vamos viver o extraordinário, não porque somos melhor que alguém, não, mas sim porque reconhecemos que somos filhos